Bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer uma autodescrição aqui, porque tem outras pessoas em outros territórios que estão nos assistindo. Eu sou Zezito de Araújo, uma pessoa negra, meu cabelo encarapeado, bem baixinho, uma bata branca. Sou natural de São Luís de Quitunde, nasci em uma comunidade quilombola. Portanto, sou negro e quilombola. Bem, primeiro eu quero agradecer e parabenizar a nossa querida e amiga Janizete pela sua exposição. Acho que mexeu com todos nós e trouxe uma retrospectiva da história do movimento negro em União dos Palmares a partir da voz palmarina. E aquilo que você perguntava a mim, Janizete, se estava correto em questão de data, certíssimo, eu não precisava fazer essa consulta. Eu só queria, para complementar um pouco a fala de Janizete, trazer alguns dos nossos ancestrais que participaram de todo esse processo. Eu posso até esquecer alguns nomes, Ivana pode até complementar depois, mas tudo isso aconteceu em Alagoas devido primeiro ao movimento negro, como a companheira ali falou, desde 1971, depois provocado em 1979 e consolidado em 1980. Então, foram tempos marcantes disso. E sempre foi o movimento negro que definiu isso. E estava lá nesses momentos Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Joel Rufino dos Santos, Mãe Hilda, Pai Agnello, Maria Mariá, Pelé. Pelé é o representante negro de União dos Palmares, um jovem. Dilson Moreira, Januário Garcias, Mãe Netinha, e outros mais que na voz de Wanda pode complementar. Então, não estamos sós aqui. Essas pessoas... e aquele que foi o mentor da provocação, que foi espiado por Abdias Nascimento, professor João Azevedo, reitor desta casa. Vejam, falar de perspectiva para nós negros e negras, e eu vou falar do meu lugar enquanto uma pessoa negra e do meu lugar da instituição da qual eu faço parte. E, coincidentemente, eu estou fazendo parte de um lugar que hoje é uma grande esperança de nós negros e negras na área da educação. Todos nós sabemos que a SECADI voltou. A SECADI voltou através da grande liderança nossa, a professora Zara e a professora Vilma. Eu faço parte agora dessa equipe, através da Secretaria de Educação, que foi criada em maio de 2024, esse ano, a PNER, Plano Nacional para a Equidade de Educações para Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. Então, toda a provocação que Janizete nos fez aqui, e eu acredito que essa seja um dos caminhos, que são essas políticas, com aporte financeiro, que eu sou um dos críticos da Lei 10.639, à medida em que o governo, ao criar essa lei, não colocou um aporte financeiro para que a lei fosse aplicada. E a PNEC hoje está fazendo isso. É tanto que eu espero que os alagoanos e as alagoanas já se inscreveram ou se inscrevam para o curso, não é? Que começou no dia 6 e 7 de novembro desse ano, para curso à distância de relações étnico-racial e educação escolar quilombola. Então, nós temos uma ação efetiva, afirmativa, para lidar com isso.
E por que para lidar com isso? Vejam, eu falava muito com o João Jorge, e provoco os dois, tanto o João Jorge quanto o Nelson, essa celebração do 20 de novembro. E essa provocação também eu já fiz a Beth, a nossa secretária de Cultura lá de União, e já conversei um pouco com Janizete e alguns prefeitos, principalmente o atual, como o Quinho e tantos outros prefeitos que eu tive. Eu não vou dizer que é a infelicidade, mas eu tive a felicidade de brigar com quase todos eles, no bom sentido. Beth sabe, Janizete já fez essa fala aqui, para que nós tivéssemos uma celebração do 20 de novembro. E essa fala, quando Janizete diz que em Muquem, eles referiam-se como a festa do negro, não era diferente da cidade de União dos Palmares, não é isso, Beto? Então, vejam, eu acho que a gente terá que dar um salto de qualidade para celebrar o 20 de novembro, João Jorge. Eu acho que a gente tem que sair um pouco da Serra da Barriga. Por que eu estou dizendo isso? Janizete trouxe algo que é fundamental aqui, é uma revisão histórica. Isso nós fizemos no nosso livro, Quilombo dos Palmares, Negociação e Conflitos. Estamos fazendo no segundo livro, que nós iremos publicar, uma revisão histórica sobre as celebrações e o entendimento do que foi a Cerca Real dos Macacos. A Cerca Real dos Macacos não foi a Serra da Barriga. A Cerca Real dos Macacos é toda a cidade de União dos Palmares, do lado esquerdo e do lado direito do rio Mundaú. Lá residia 8.000 pessoas, quando Domingos Jorge Velho, Bernardo Vieira de Melo e Sebastião Dias destruíram a última fortaleza, depois de passar 22 dias sitiadas. Sebastião Dias veio de Marechal Deodoro, Domingos Jorge Velho veio de Atalaia e Bernardo Vieira de Melo veio de Pernambuco. Então, toda essa organização se deu aonde? Às margens do rio Mundaú. E tem estudos, Janizete. O professor Moacir Santana, historiador alagoano do curso de História, ele localizou no povoado de Timbó fortificações do Quilombo dos Palmares, pedras. Quem estudou História de Alagoas na minha época sabe muito bem, o professor Robertinho, acho que está por aqui, que é nosso contemporâneo, não é, Robertinho? Não estou mentindo, me ajude. Quer dizer, foi encontrado esses elementos lá. Infelizmente, o Scott, eu alertei isso para o Scott, Scott aqui não é o lugar para fazer prospecções arqueológicas, porque o Quilombo dos Palmares era lá embaixo. Mas eu tenho uma notícia boa também para vocês. O professor Flávio, da nossa Universidade Federal de Alagoas, arqueólogo, já tem estudos, inclusive projetos, para fazer esses estudos aqui, próximo à usina, antiga usina Lajinha, e toda... Eu estou falando aqui como se estivesse em União dos Palmares. É a minha terra, né, também, aí eu falo como eu estou em União dos Palmares. Tá? Então, já existe essa posição da Universidade Federal de Alagoas para retomar esses estudos. Tá? Então, com isso, nós teremos que repensar e entender essas demandas. Redefinir a história do Quilombo dos Palmares com outras perspectivas. E fazer a história do Quilombo dos Palmares, primeiro, com a perspectiva africana. Por que eu estou dizendo isso? Quem foi que organizou o Quilombo dos Palmares? Foi uma mulher, a Quatune. E ela era descendente direta de uma das maiores líderes de Angola, que hoje ainda é homenagem em Angola, a Golazinga. Então, nós teremos que começar a rever. E quais foram os povos que organizaram o Quilombo dos Palmares? Os Imangalas e os Jagas, que eram descendentes diretos dos povos ambundos. Então, nós temos elementos suficientes para começar a reestudar e ressignificar essa história. E
para encerrar minha fala, para não alongar-se muito, eu quero também trazer para vocês algo novo acerca da história do Quilombo dos Palmares. Eu acho que nós teremos que mudar a nossa visão que introjetaram a nós, várias, que distorcem a nossa história. Primeiro, lá não tinha negros nem negras fujonas. Ponto pacífico. Nós tínhamos lá negros e negras que sempre lutaram pela liberdade. Eu acho que isso é fundamental. O ato de lutar contra o escravismo era o ato pela liberdade. A partir daí, essas pessoas passam a ser protagonistas e sujeitos da história. É o primeiro ato. Segundo, todo o pensamento nosso acerca de Palmares, em toda uma produção artística, cultural, terá que ter como princípio a palavra, a ideia de liberdade. Eu acho que isso é fundamental para tudo. Porque com isso nós incorporamos outras formas de ver e de pensar aquele sujeito, e é algo contemporâneo nosso. Terceiro, o que levou à destruição do Quilombo dos Palmares, e Janizete, que é uma pesquisadora disso, pode corroborar com o que eu vou falar. O que levou à destruição do Quilombo dos Palmares não foi reaver as pessoas que estavam livres naquele território. Pelo contrário, o que levou à destruição do Quilombo dos Palmares foi terra. Foi terra. Todos os tratados que Domingos Jorge Velho, Bernardo Vieira de Melo, Sebastião Dias e todas as outras lideranças assinaram com a coroa portuguesa, eles queriam a garantia de terra. Mas eu vou mais além para dizer isso, para concluir. Esses homens e essas mulheres estavam em um território de 4.280 quilômetros quadrados. Ia do Cabo de Santo Agostinho a Penedo. E aqui da nossa cidade, aproximadamente aqui do nosso tabuleiro, a Garanhuns, Arapiraca. Era todo esse território. E era um território onde os grandes invasores queriam para produzir cana-de-açúcar. E esse território estava ocupado por quem? Pelos quilombolas, que eram mais de 100 mocambos. Então, o que levou à destruição do Quilombo dos Palmares foi reaver esse território para expandir a plantação de cana-de-açúcar. Porque era muito mais econômico e fácil de você adquirir o trabalhador especializado em África do que você buscá-los nos mocambos. Porque tinha um empreendimento militar que dependia de muitos recursos. Então, para a gente começar a repensar a história do Quilombo dos Palmares e a razão de sua destruição. Obrigado. Obrigado, professor Zezito. É uma fala sempre interessante, porque Zezito, como historiador, professor pesquisador, nos traz esses dados históricos importantíssimos para atualizar o nosso discurso nesse século XXI.